Olá, alunos, olá, alunas! Estamos começando um grande projeto e hoje nós vamos falar de espaços que o mundo tem. Mas é claro, antes de eu continuar, deixa eu me apresentar direito, né? Eu sou Laércio de Mello, sou geógrafo, professor de geografia, trabalho com universidades, cursinhos. E o que a gente vai ver hoje é importantíssimo. Ele pode ser tanto tema de redações relacionadas a diversos cursos e questões dentro das próprias provas. Por que que esse tema que nós vamos ver agora é importante? Justamente pelos conflitos que o mundo vem vivendo. Ele está mais focalizado na Europa, certo? Mas ele, de uma maneira ou de outra, ele atinge todo o restante do nosso planeta. Dá uma olhadinha na pergunta que eu elaborei para vocês que está na tela, olha só. O que é e como funciona o espaço Schengen? Já ouvi diversas pronúncias, tá? Então não estranhe se de repente você ouvir outra pronúncia. Isso aqui é importante. Acabei colocando a borracha, não é a borracha que eu queria marcar para você. Olha só. Isso aqui tem que ser, esta palavra tem que ficar comum para você, independente da pronúncia. Tem que saber o que é isso, como funciona. Aliás, talvez você tenha até usado esse procedimento. Fazendo uma pergunta rápida aqui, já fez uma viagem internacional para a Europa e dentro da papelada você teve que pensar nesse espaço? Dá uma olhadinha nos carimbos que você tem no seu passaporte, tá certo? Então esse termo pode ter aparecido ali e ele passou despercebido na sua cabeça, porque é uma palavra que a primeira vez que eu ouvi, e quando eu falo também esse termo, as pessoas perguntam, você está falando de algo chinês? E sem brincadeira nenhuma com o chinês, mas é que a pronúncia nos leva a isso. Então, dominar o que é o espaço Schengen. Tá bom? Então seguimos lá, vamos passar para a próxima tela para a gente poder estudar o que é esse espaço. A produção vai me ajudar aqui, já passou aí, olha só. Eu deixei entre aspas, certo? Deixei entre aspas e repito, isso aqui não pode virar uma pegadinha. Voltei uma aqui, não pode virar uma pegadinha para você este termo. O que eu quero que você mentalize aí? Sempre, ok? O espaço Schengen sempre gerou algum tipo de confusão. E os motivos que geraram essas confusões, eu vou começar a enumerar aqui. Primeiro, não são todos os países da União Europeia, certo? Não são todos os países da União Europeia que assinaram este acordo. Veja, já comecei a te dar uma resposta. Este espaço é um acordo que está na União Europeia. A União Europeia é uma coisa espetacular. Você pode até voltar no tempo aí e lembrar como é que se formou a União Europeia. Lembra da comunidade do carvão, comunidade do carvão e do aço? Lá quando termina a Segunda Guerra Mundial, quando alguns países se reúnem e falam, peraí, eu vou comprar o que você tem e você compra o que eu tenho. Eu sei fazer aço e você sabe explorar o carvão, e esses dois são matéria-prima para a indústria de base. Como assim indústria de base? Aquela que vai funcionar todas as outras? Automobilismo, indústria da construção civil. O nome já diz tudo, indústria de base. Então a União Europeia, ela é um grande laboratório, tanto é que é o único grande bloco funcionando verdadeiramente, né? com o fluxo de pessoas, de mercadorias, de capital e uma moeda única. Então, voltemos aqui ao nosso texto. Uma das coisas que eu disse para você é que o espaço Schengen gera confusão, eu tenho que entendê-lo o que é, e essa confusão está num dos fatos, a letra A. Nem todos os países da União Europeia assinaram o acordo. Já discutimos isso, assim nós vamos construindo a ideia do que é este grande espaço, esse espaço espetacular aí para nós estudarmos. Vamos para a letra B. Olha só, Reino Unido fazia, já deixei entre aspas para você aí, que ele fazia, porque está naquele trâmite de sair da União Europeia, ok? Mas não está na zona
dentro desse espaço do Schengen. Ele já fazia parte, saiu da União Europeia, e mesmo quando estava, ele não tinha assinado esse acordo. E também o Reino Unido, a Inglaterra, não aceita o euro. Você sabe que vale ali a libra esterlina. Tudo bem? Então, mais um detalhe que você precisa marcar. Eu anotaria isso que você está vendo aí na tela. Faz o seguinte, congela a imagem, congela e anota. Deixa eu dar uma dica aqui importante. Nós aprendemos por sentidos, né? Quando eu vejo o professor anotar lá no quadro, eu li aquela frase ali e registrei a informação. Escuto ele falar, anotei, a informação entre aspas, foi registrada. Agora, quando eu escuto a pessoa falar ou escrever e eu também escrevo, eu ocupo um sentido a mais. Eu guardo a informação melhor. Então, em várias situações, dá um pause. Para de ouvir a aula e anota a informação. Tem ali um caderno de rascunhos. Isso vai ajudá-lo e muito a guardar esses dados, que pode ser uma alternativa de perguntas e concursos em qualquer situação. Voltemos então. A letra B já foi, e a última que eu estou considerando importante aqui, uma das mais importantes é, por exemplo, Suíça, Noruega não fazem parte da União Europeia, mas aderiram à Convenção de Schengen, ok? Agora você está se perguntando, o que é isso? Onde que está este espaço? Como que isto funciona? Veja, Schengen é uma cidade do país Luxemburgo. Eu quero mostrar para você, daí a produção me dá um zoom depois, bem caprichado, nesta área aqui, ó. Onde que está Luxemburgo? Está vendo que Luxemburgo aí, depois nós damos um zoom, Luxemburgo está bem no limite entre a Alemanha, a França, ok? E a Bélgica. Então, dentro desse país que mal cabe, se eu for riscar aqui para você, quase desaparece na ponta da nossa caneta, por isso que eu preciso do zoom depois, para você visualizar e mentalizar esta palavra, que ela é desconhecida do nosso dia a dia, onde está a cidade de Schengen. É justamente o lugar onde foi feito o acordo. Já comento esse mapa que acabou de aparecer aí para te chamar a atenção. Então, é uma cidade, combinado? É um local, uma localidade que países assinaram o acordo dizendo: nós vamos dar liberdade de fluxo de pessoas dentro dos países que assinarem, dentro do espaço territorial que foram signatários deste projeto. Claro que isso tudo todas essas ideias vão vir à tona após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Veja, a Segunda Guerra Mundial deixou o povo europeu de qualquer lado, seja o alemão, seja o inglês, seja o italiano, português, espanhol e assim por diante, muito traumatizado. Lembre-se que a Europa era um punhado de feudos até pouco tempo. As nações mais antigas da Europa é Portugal, entre elas é Portugal e a Espanha como nação. Depois disso, para que elas se transformassem em país, foi um processo muito demorado, muito longo, muitas brigas para se desmanchar os vários feudos e transformar num país. Então, parece que é banal o que eu vou argumentar com você, mas não é. Sabe quando a gente assiste aqueles filmes e vê aquelas cidades muradas, aqueles feudos murados? Impedia o trânsito das pessoas. Então a Europa vem tentando eliminar esses muros que foram construídos ao longo de sua história. E a eliminação desses muros são acordos que se faz. Aceite meu cidadão, deixa meu cidadão transitar para lá e para cá. Todo mundo que já está no meu país pode transitar pelo seu. Então o espaço de Schengen está dentro desta ideia. Dá uma olhadinha ali, para você ter uma ideia de quem são os que fazem parte do espaço ou do acordo de Schengen. Por exemplo, a Islândia está a terra do gelo, né?
está dentro do projeto, a Itália está dentro do projeto, a França está dentro do projeto, Portugal está dentro do projeto, mas veja que a Suíça não está. Perdão, a Suíça aqui no cantinho ali, mas ela tem algumas restrições. Desses 28 aqui, alguns ainda estão em processo de aceitar todas as ideias que o documento traz. E veja, você pode estar vendo essa aula hoje. E de repente, amanhã, vem uma nova lista, vai para 32, ou vem para 26. Não é um número que vai fazer com que você responda uma pergunta sobre esta aula, né? Saber se é 26 ou se é 28. É entender todo o procedimento, tá certo? As provas hoje ganham cada vez mais importância daquele aluno que sabe pensar sobre, né? As perguntas vêm exigindo que você tome uma decisão, que você saiba analisar a situação, e não uma pergunta meramente descritiva. Qual o número de países que fazem parte do espaço Schengen? Ou a data que a Inglaterra vai sair do bloco da União Europeia? Por que esse país participa, por que o outro não participa? É algo mais amplo que o mundo moderno exige de cada um de nós, tá bom? Então, teve mais ou menos uma ideia aí: Noruega, Países Baixos, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Letônia, Estônia, Lituânia, Tchecoslováquia, assim vai. Grécia está nesse projeto e assim segue. Não precisa decorar os 28 países, ok? Mas tem uma ideia da sua localização. O que mais que eu quero que você veja? Por que se faz necessário? Coloquei esta imagem aí, ó. Presta atenção nesse mapinha do mundo, presta atenção nele. Se faz cada vez mais necessário ter essa ideia do controle da ida e vinda de pessoas, porque aí é a rota de aviões durante 24 horas. Mas fica arriscado desse jeito? Fica, não tenha a mínima dúvida. São milhares de aviões rodando pelo planeta que acontece isso. E presta atenção que esta região do mundo aqui, ó, sem medo nenhum de errar, é a que mais tem entrada e saída de pessoas, né? Vai da Europa, vai dos Estados Unidos para a Europa, vem da China, vem do Japão, vem do Brasil. Veja que o Brasil é um país com pouquíssimo fluxo de aviões, mas tem um grande fluxo para a Europa. Entender isso é fundamental. O fluxo é muito grande. Isso justifica que você conheça a ideia do espaço Schengen, que você domine esse procedimento. A tecnologia atual faz criar novas situações, principalmente as tecnologias disruptivas, aquelas que eliminam outros projetos. Deixa eu dar para você contar uma historinha rapidinho para que esse mapa, volta para mim o mapa para que o aluno mentalize o que eu vou falar daqui por diante. Eu vou apagar para que só fique a imagem, as linhas em verde na tua cabeça, ok? Registrou essa imagem, essas linhas em verdes. Agora pensa comigo na seguinte situação. O primeiro cálculo de dar a volta no planeta, isso 1000 anos antes de Cristo, imaginava-se que o homem demoraria 500 anos. Imagine, eu começaria a andar hoje, alguém teria que continuar, no caso, meu filho, depois meu neto, meu bisneto, e assim sucessivamente, várias gerações até alguém conseguir completar a volta no planeta. Era uma visão de mundo que se tinha antes de Cristo, claro, e mesmo até pouco tempo tinha. Aliás, tem gente que fala que a Terra é plana, né? Aí continua. Vem Magalhães, agora. Um pouco antes de 1500. Deixa 1500 aí, as grandes navegações. E vai dizer o seguinte: não, nada disso. Dá para dar a volta ao mundo em bem menos tempo. Qual foi o tempo que ele levou? 3 anos. Embora você saiba que Magalhães não terminou a sua circunnavegação.
Quem terminou foram os outros marinheiros que estavam com ele, né? Uma frota de mais de 100 pessoas, apenas 30 terminam. Em 3 anos, o próprio Magalhães morre num conflito, numa guerra com nativos na Oceania. Mas em 3 anos, a frota de Magalhães gira o planeta, empurrado pelo vento. Olha, a energia que se usava era o vento. Tanto é que ele vai dar nome ao estreito no sul da América do Sul. A estrela que é a base da cruz do Cruzeiro do Sul é uma homenagem a Magalhães. O cara é um monstro, né? Porque o cara ter um nome de uma estrela é algo espetacular. Veja, 3 anos. Calculou aí, 500 passamos para 3. Olha porque eu estou contando essa história e eu, de novo, olha para a imagem, por favor. De novo, olha para a imagem. Olha por que eu estou fazendo essa provocação. Estou construindo com você uma ideia. Então, de 500, passamos para 3. Aí, vamos dar mais um salto nessa história. Lá das grandes navegações de 1500, vamos passar para Júlio Verne, o último quarto de século de 1800. Júlio Verne, um monstro, um gênio espetacular. O cara que cria a ficção científica. E ele cria a ficção científica de que maneira? Dos seus grandes projetos, um livro apaixonante, se você não leu, o leia, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Olha só, 500, 3, 80 dias. Phileas Fogg, no Reform Club, na Inglaterra, Londres, numa disputa com milionários, fala, ó, jogando cartas, né? Resolve colocar sua fortuna em jogo, dizendo, eu dou a volta ao mundo em 80 dias. Lembre-se que durante Júlio Verne só tinha 2 sistemas de transporte movido a motor. Motor, a pressão da água que fervia, né? Então precisava de carvão, precisava de lenha para queimar, a água fervia e movimentava o motor. Quais? O navio, ok? E o trem. Veja que o automóvel não tinha sido inventado ainda. E nem o avião, claro. Muito bem, você sabe da história. Você vai me dizer, mas isso é uma ficção. Plausível. Júlio Verne não escreveu esta ideia assim mirabolante, sem fazer cálculos do movimento dos navios que existiam ao redor do mundo e dos trens. Foi isso que ele usou. Aliás, teve um momento que ele andou até pela história, em alguns momentos ele andou até no lombo de elefante quando ele estava na Índia. Muito bem, passamos dos 500, 3, 80 dias. O que aconteceu no início do século XX? Aparece um brasileiro, que a gente não se dá conta, né? Vai ver um cara que muda. Esse mapa que você está vendo aí, das linhas verdinhas, que você está visualizando, isso aí é culpa de quem? Santos Dumont. Santos Dumont, um brasileiro, muda esta ideia. Olha que fantástico. Nós damos a volta ao mundo em poucas horas. Então, olha, viu como eu preciso, às vezes, puxar um monte de nós para eu entender que a tecnologia me possibilita eu estar em qualquer lugar do mundo em poucas horas. Possibilita que milhares de pessoas troquem de lugares no planeta em poucas horas. Então, cada vez mais se faz necessário debates como o espaço Schengen. Para quê? Para o trânsito de pessoas. O ser humano gosta, o ser humano precisa, o ser humano se movimenta. E esta não é uma questão banal de um conhecimento que você não teria utilidade nenhuma. Nós trocamos mercadorias. Onde você está agora assistindo essa aula? Quanta coisa ao seu redor que veio de outros países. Aqui, se olhar nesse estúdio, não tem coisa de menos de 10 países. Estou falando assim, só o que eu vejo de marcas, sem contar o que está dentro de cada uma da câmara, dessa câmara que nós estamos vendo aqui, tem componentes de pelo menos, só dentro dessa câmara tem componentes de uns 5, 6 países. Então, isto justifica por que eu tenho que conhecer a ideia do espaço Schengen, tá bom?
E lembrando de cada um desses detalhes que eu comentei com você nesses primeiros momentos aí sobre o conflito que existe do entendimento desse processo que ainda é bastante desconhecido da nossa população. Olha só, isso é congestionamento. E no Brasil, né, já sacou, mas é comum isso nos aviões, nos aeroportos da Europa. Pense no Heathrow, em Londres, pense no De Gaulle, na França, e assim por diante. O que mais que você vai gravar agora como conteúdo? Repito, saber decor não vai resolver a questão dos países, tá? Mas é para você ter uma noção. Agora, essas informações que virão agora são importantíssimas. Veja só, apesar de o espaço Schengen ser, em geral, considerado uma das maiores, veja, ó, olha o que eu estou pedindo para você registrar e ser considerado uma das maiores realizações da União Europeia, o recente afluxo, tá bom? Não deixe esta palavrinha lhe enganar. Deixa eu voltar aqui uma tela que não era para ter para frente. Eu quero destacar isso aqui para que você pense sobre essa ideia. O recente afluxo de pessoas, voltando de novo, que pulei demais, aí, o recente afluxo sem precedentes de refugiados, de migrantes, tem colocado forte pressão sobre a Europa. Então, isto é uma coisa muito recente. Por que esta ideia é recente? Lembre-se, após a primavera árabe, palavrinha fácil de falar e eu me perdendo aqui. Após a primavera árabe, do norte da África, indo por Oriente Médio, explodiram muitos conflitos étnicos. E esses conflitos étnicos fizeram com que os países, as pessoas desses países fugissem para a Europa. Então eu volto aqui para a tela e peço para que você fique atento a esta frase que está aí marcada. Anote-a no seu caderno, tá bom? Anote-a no seu caderno, nos seus alfarrábios. Por que o Oriente Médio e o norte da África vão para a Europa? Pense em Magreb, no norte da África. De quem que era Magreb? Era da Espanha. A França, na Tunísia e assim por diante. Toda a Europa dominou a África. Esse pessoal tem até como primeira língua ou o francês, ou o italiano, certo? Ou o espanhol. Eles vão fugir para onde? Para um lugar que os entendam. E ali está mais fácil, só atravessa o mar Mediterrâneo e resolveu a sua vida. Então é fundamental entender esse processo, senão fica o conteúdo do espaço Schengen sem nenhuma relação maior. Vamos continuar aqui, veja só o nosso próximo slide. E desde 2015, tá? Vou marcar setembro? Tudo bem, mas ninguém vai perguntar qual o mês de 2015. O número maciço de recém-chegados levou a vários Estados-membros a reintroduzir, veja só, foi remarcado, eles começaram a repensar, a reanalisar. Você pode ter vários termos aqui, não precisa ser usado isso. O quê? Temporariamente. Os controlos... Você vai ver a fonte da onde, por que tem que ser controles e não controles. Do quê? Do espaço Schengen, tá bom? Então, vários países europeus repensaram. Não podemos deixar todo mundo entrar. Abre aspas aí. Por quê? Quem entrou em Portugal, entrou em todo o espaço da União Europeia. E aí, isso até acelerou, é uma das causas, que pode estar em qualquer questão, sobre por que o Reino Unido quis sair do bloco europeu. Justamente, um dos argumentos foi esse, olha, eu não quero mais o acordo do espaço Schengen para mim. Embora eu não faça parte dele, mas ele acaba me obrigando a tomar certas posições, porque eu faço parte do bloco europeu. Então, fechada a conta aí, passa a régua e toda aquela confusão que nós estamos vendo. Aí continua. Veja só,
o que nós temos no próximo para conteúdo para você registrar. Embora todos os controles de fronteiriços temporários se tenham efetuado com conformidade com as regras, mas ainda está gerando uma briga. No chamado mundo globalizado, esse planeta que nós dizemos que está globalizado e é só para algumas coisas, os direitos humanos entram em conflito. Exatamente isso, direitos humanos, que é comum aparecer de concurso público ao Enem, qualquer situação. Isso é fácil ser cobrado, esta ideia sobre os direitos humanos. Fere o meu direito de ir e vir. Já que vivemos no mundo globalizado, por que ele tem que ser globalizado só para as mercadorias? Seja Apple, Samsung, Panasonic e assim por diante, Mercedes, Volkswagen. Não, as pessoas que são os consumidores desses produtos também exigem que elas possam circular, tá bom? Continuando mais aqui, mais um conteúdo que você tem que registrar. Veja comigo. O Tratado de Schengen também é conhecido como Acordo de Schengen, tá? Ele foi assinado em 85. Note que é uma coisa recente, muito recente na história da humanidade. 1985 foi ontem, é nada isso. Algo que acabou de acontecer. É que a gente tem uma geração que está chegando aí, que ela nasceu depois disso, né? Que está prestando os concursos. Mas eu vou dizer que isso aí é muito recente. Em 85 foi antes tarde, tá bom? Então tenha uma noção de quando que acontece isso. Veja que 85, você deve fazer uma pergunta rápida para você. Por que 85 é uma data, vou botar mais uma que eu queria ter destacado, né? Não destaquei, vamos para a canetinha, é isso mesmo. Por que 85 é uma data importante? Ou a década de 80, né? Veja, logo depois disso, o Muro de Berlim vai cair, que a União Soviética deixará de existir, a União Soviética vai se fragmentar em 15 países. Então, a década de 80 foi um período de muita ebulição quando nós pensamos nesse período de eliminar fronteiras. Veja que na sequência, então, do espaço Schengen, vem a queda do Muro de Berlim, vem o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Notou quanta coisa você vai costurando dentro de uma ideia? Dentro de uma palavrinha? Você vai puxando cada vez mais um fio da meada e ninguém te pega de calça curta em nenhum tema que deva ser trabalhado durante a sua prova. Vamos lá para nós fecharmos mais um... Então, o objetivo do acordo é garantir o controle e a circulação dos visitantes, né? Das pessoas que vão de um ponto para o outro. E uma das principais determinações do acordo eu deixei em vermelho para marcar, para que você grave o que é isto, né? Olha só, essa ideia. Então, anote isso também. É obrigatória a contratação de um seguro viagem. Parece que é banal isso, mas não é. Você vai pagar lá uma determinada quantidade, que vai variar, tem uma variação ao longo do ano, que dá 30 mil euros para garantir um auxílio médico. Você vai dizer, 30 mil euros? Quanto custa isso em reais? Já imaginou quanto custa uma UTI? Uma UTI segura, que, como é comum na Europa, uma UTI que garanta a sua vida? 10, 15 mil reais, dependendo da situação aqui no Brasil. Então, se precisar de UTI, em poucos dias você consome este seguro. Foi um dos acordos. Claro que a população desses países que fazem parte do bloco entendeu o seguinte: olha, a gente quer que as pessoas venham nos visitar. Eu quero que o cara entre no Louvre e veja a Mona Lisa. Eu quero que o cara caminhe pelas ruas de Lisboa e veja os azulejos. Eu quero que o cara chegue em Roma, vá visitar o Vaticano, vá visitar o Fórum e assim por diante. Mas os tributos que
a população local recolhe é para o ensino, para o médico deles, para que eles usem esse médico. Não dá para eu passar isso para um terceiro que nunca contribuiu aqui e de repente ele fica doente, sofre um acidente e vai usar esses recursos. Então, por isso que tem este auxílio. Não é banal, isso não é uma coisa que não foi pensada. Existe um projeto por trás, eu acabei de te falar. É claro, ó, ninguém vai perguntar para você numa questão quanto que é, se é 30 mil euros, pode mudar em qualquer situação. Estou deixando essa dica aqui, ó. Veja com atenção, depois você vai parar, né, com mais calma, se o assunto lhe chamou a atenção. Este debate que o mundo está vivendo, não só na Europa, não é uma coisa só europeia, é algo relacionado ao Brasil, é relacionado aos Estados Unidos, ainda mais com esse governo novo, né, que está aí e tem chance de ficar 8 anos no poder. É comum que um governo que está no poder se reeleja. Esse assunto permanecerá como atualidades, com certeza, pelo menos por uns 2 anos ainda, e inspira. Se me chamam para ser a banca de uma prova, essa é uma das coisas que eu tenho que pôr. É assunto obrigatório. Eu tenho que entender que o aluno, antenado como você, está a par de todos esses fatos. De novo, o endereço para você olhar, ler. São poucas páginas, ok? 7, 8 páginas, mas o fato de você ler esse documento, sabe o que dá a você? Mais argumentos de autoridade. Não ficou apenas na minha fala que você registra esta informação com mais precisão. Veja comigo que eu estou colocando ele para você visualizar, né? A ideia são 5 páginas, eu falei 7, menti, perdão, né? Eu estava contando errado. Então você dá uma olhadinha nele, vai lendo, não precisa ler de uma vez só. Leia 2, 3 páginas hoje, 2, 3 páginas amanhã, ok? Os países participantes, as regras, tudo está aqui, os desafios. Só trabalha com a seguinte ideia. Ler é uma coisa, estudar é outra. Estudar essas 5 páginas não é 15 minutos, por isso que eu digo, faça devagar, leia 2 páginas hoje, estude 2 páginas hoje, 2 páginas amanhã, e você memoriza melhor e automaticamente, nenhuma questão sobre isso, você vai errar. Tá bom? Fechamos a conta aqui, nos vemos no próximo programa. Até lá!